falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém, irmãos? Aqui, o versículo 20, nós vemos uma grande promessa, né, irmãos? O Senhor, ele enfatizou dizendo aqui que Ele estaria conosco todos os dias. Isso quer dizer que nenhum dia da nossa existência nós estamos sozinhos ou estamos esquecidos. Deus, Ele sempre está conosco. Amém? Que promessa mais linda e maravilhosa é nós saber que o Senhor está conosco todos os dias até que tudo se finda, até a consumação de tudo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante de uma grande promessa, Deus, a qual o Senhor deixou escrito e registrado para nós nos nossos dias, nos dias onde eros que estamos vivendo. Ó Deus, a qual o Senhor está com o teu povo, seja na dor, na luta, ó Deus, na angústia, na tristeza, mas o Senhor jamais os abandona. O Senhor, ó Deus, não frustra o seu povo, o Senhor não brinca com o sentimento da tua igreja. Quando o Senhor disse, ó Pai, que o Senhor está conosco a todo momento, nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, nos momentos de escassez, nos momentos de dificuldade, mas o Senhor sempre está conosco, suprindo, agindo, trabalhando, ó Deus, na nossa vida, nos fortalecendo. Senhor, ainda que os dias são maus, como a tua palavra também diz, mas o Senhor sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra de alento para o nosso coração. E nesta noite nós somos gratos ao Senhor, porque estamos debaixo dessa promessa, aguardando o grande dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, enquanto o presbítero Jonas canta, nós pedimos ao Gabriel recolher as ofertas. A paz do Senhor para os irmãos, aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino de número 459. De Deus muito firmes são as promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, tenho a vida, e que a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos ao Rei Jesus. Então os crentes, fiel corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado aos nossos irmãos que se esforçaram cantando esses hinos tão alto, né? Mas é assim. Minha mãe, quando cantava esses hinos, paz do Senhor agora para todos, né? Chegaram mais as nossas irmãs Roseli e a irmã Débora. Minha mãe, quando cantava esse hino, teve uma vez, eu lembro perfeitamente, que ela falhou no hino, porque era alta, ela falou, eu posso falhar no hino, mas as promessas não vão falhar. E eu não me esqueço nunca aquele dia da minha mamãe, né, que ela falou isso. Muito bem, meus irmãos, eu postei hoje solicitando a vinda dos irmãos e disse que uma das piores experiências que alguém pode passar na vida é a frustração de uma promessa não cumprida, né? E eu disse lá na mensagem que eu passei que nós, seres humanos, quando falamos de seres humanos, nós estamos falando de pessoas falhas. Quando falamos de seres humanos, nós estamos falando de pessoas pecadoras. Nós cometemos muitas faltas. E por causa disso, que nossos relacionamentos às vezes são afetados, por causa que nós falhamos. As pessoas não poderiam ver em nós, assim, uma perfeição, né? Nós falhamos, prometemos uma coisa, né? Você tem a vida exatamente que você sonhou? Eu acho que não, né? O que você gostaria, por exemplo, de passar para o seu filho, para a sua filha, para o teu pai, mãe, enfim, que você falha, né? Mas nós não seguimos seres humanos. Nós, seres humanos, quando temos bons exemplos, nós devemos olhar. Porque quando Paulo diz, sede meus imitadores, mas ele não parou por aí. Ele falou, como eu sou de Cristo. Então, nós queremos, muitas vezes, que as pessoas acreditem em nós. Mas por que nós seguimos a Jesus? Por que nós seguimos o exemplo do próprio Deus que Ele nos dá? Porque Deus cumpre todas as suas promessas. Tudo o que Deus fala é verdadeiro. Então, nós vamos começar a estudar aqui e aprender um pouco as promessas de Deus, né? Nós veremos que, apesar da instabilidade do ser humano, uma das coisas que nós vamos ver aqui à frente é que Deus não é instável. Ele não se desestabiliza. Está escrito, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombra de variação. Deus não muda. Deus não muda. Então nós podemos ter certeza, né, que Ele não se esquece de nós. Ele chega a dizer assim, eu tenho o teu nome gravado em minhas mãos. Já pensou nisso? Né? Nós vamos ver isso à medida que nós formos caminhando, né? Então, Ele não se esquece de nós, porque Ele é misericordioso e perdoador. Nós vamos aprender aqui, como eu falei
na mensagem que eu passei, que é possível ter uma vida vitoriosa, sendo forte, sendo corajoso, sendo animado, mas não noutras coisas, somente nas promessas de Deus. E eu quero tomar a Bíblia agora com vocês, aqui em Corinto, 2 Corinto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, eu vou começar por aqui, depois eu explico por que eu vou começar por aqui. O texto que eu quero ler é o versículo 20, mas como eu já disse, existem divisões na Bíblia que a gente não pode desrespeitar. E a divisão, eu falei ontem uma palavra aqui, né? E perguntaram, isso chama períclope, né? Então, são as divisões originais do texto, né? É períclope, né? Não, a Bíblia original não é dividida por capítulo, por versículo. Isso aqui foram os editores que fizeram. Então, quando você vê alguma palavrinha em negritozinho, não sei se na tua Bíblia é assim. Então, é ali que é as divisões do texto. Então, essa divisão está no versículo 18. Vamos ficar de pé para nós lermos esses versículos? Eu vou ler o versículo 15, porque vai contrastar as promessas de Paulo e as promessas de Deus. Diz assim: confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los. Olha, fazendo promessa, né? Que planejava. Em minha ida à Macedônia, e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Agora, o texto que eu quero selecionar com vocês é aqui o versículo 20. Nós vamos bater bastante nessa tecla do versículo 20, que diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, e pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos o quê? Firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs em nós o Espírito, em nossos corações, como garantia do que está por vir. Amém? Tome assento, meus queridos. Eu, antes que entre no texto, eu sempre faço isso em casa, mas hoje eu vou fazer mais aqui, né? Eu, quando leio um texto, eu procuro ler em várias versões. E existe a Bíblia Viva, que é uma versão muito interessante, mas depois que eu descobri a Bíblia, a Mensagem, ela é uma versão chamada contemporânea. Como eu tenho ela e eu não posso trazer tantas Bíblias aqui, eu salvo no meu aplicativo, por isso que eu vou usar o aplicativo aqui, para os irmãos entenderem numa versão mais aberta, né? Ou seja, mais de uma linguagem bem nossa. No versículo 15 ele diz assim: certo,
da boa acolhida por parte de vocês, eu havia planejado 2 visitas. Passar aí a caminho da província da Macedônia e outra vez na viagem de retorno. Então, poderia fazer uma festa de despedida quando vocês me enviassem para a Judéia. Esse era meu plano, né? Então, quando ele fala aqui de festa, na nossa versão, né, ele dá uma ideia, né, de que eles ficariam alegres, né? E o versículo 17 aqui, na sua versão, diz: quando planejei isso, agora ele diz assim: agora vocês me acusam de ser descuidado com as minhas promessas, porque o plano não se cumpriu. Olha, é Paulo falando, né? O plano não se cumpriu. Acham que tenho 2 palavras, um sim volúvel no momento e um não volúvel no momento seguinte. Pois bem, vocês estão errados. Tento ser tão verdadeiro com a minha palavra quanto Deus é com a dele. Nossa palavra a vocês não foi um sim descuidado, anulado por um não indiferente. Como poderia ser? Quando Silas, Timóteo e eu proclamamos o Filho de Deus entre vocês, tiveram de escolher entre um sim ou um não. Por acaso não foi um sim, claro e seguro? Agora, o que vamos usar é o versículo 20, que nessa versão diz assim: seja o que for que Deus prometeu, tem a marca do sim de Jesus. Nele isso é o que pregamos e oramos, o grande amém, o sim de Deus, também o nosso sim inequívoco. Bom, deixa eu parar um pouco aqui. Então, nós vemos o que nas palavras de Paulo? Promessas humanas e promessas divinas. O que estavam acusando os crentes de Corinto? De que ele tinha prometido uma coisa e parece que não estava seguro do que ele estava fazendo. E Paulo era um homem firme. Bom, passaram-se os anos, nós estamos no século 21 e temos muitos pastores. Cada igreja tem um pastor. Vivemos num tempo muito difícil, irmãos, em que muitos cristãos, muitos crentes se encontram abatidos, frustrados, decepcionados e preocupados, porque estamos tendo muitos problemas na vida. Mas o maior de todos os problemas está instalado nos relacionamentos. E por conta das frustrações dos relacionamentos, às vezes nós também enfraquecemos na fé das promessas de Deus. Porque se as coisas não andam bem com os irmãos, às vezes nós achamos que também não andam bem com Deus. Então, é muito importante nós trazermos esse estudo, porque vai nos trazer muito desconforto. Vocês vão se sentir muito confortável aqui enquanto nós estivermos estudando, né? E muito esperançoso. Vamos declarar logo do começo, fazer uma declaração, diz assim: o Deus da Bíblia é Deus de promessa. Quantos acreditam nessa verdade? Tá. Vamos entender isso mais um pouco à parte. Ele falou aqui de Jesus. Nele as promessas têm um sim. Então, o Deus dos cristãos também é o Deus de promessas. Ele realiza a sua vontade na vida do seu povo só por intermédio das promessas. Deixa eu repetir isso. Vou pegar aqui a irmã Rose. Deus realiza a sua vontade na sua vida somente pelas promessas dele. Então não adianta você chegar a Deus sem uma promessa dele. Ele só vai realizar as coisas na sua vida se você levar uma promessa para ele em oração. Pois nós vamos ver isso aí exclusivamente em Isaías 61. Talvez não seja hoje. Nós vamos ver.
Mas vamos ver isso. Não existiria, irmãos, cristianismo se não houvesse as promessas de Deus. Porque Cristo foi uma promessa de Deus, lá no Jardim do Éden. Da semente da mulher, o que vai acontecer? Nascerá um, que vai esmagar a cabeça da serpente. Não existiria, então, o cristianismo se não houvesse as promessas de Deus. Veja como é importante, eu estou fazendo apenas uma abordagem aqui ao assunto, como é importante as promessas de Deus. Então, olhe de novo o versículo 20 do capítulo 1 de 2 Coríntios, diz aí, né? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, o que Paulo está aqui? Encorajando os crentes, ele está fazendo isso. Mesmo que as minhas promessas falhem, de eu não estar aí com vocês, Jesus não falha. Mesmo que os crentes, vamos usar esse contexto hoje, não venham todos, Jesus nunca vai deixar de vir. Jesus nunca vai deixar de estar conosco, conforme o irmão Reginaldo leu. Eis que estou convosco todos os dias. Mas nesse texto aqui, meus queridos, nós temos no mínimo 4 lições. Então pega aí só para abordar. 4 lições nesses versículos que nós lemos, nesse versículo 20. Só nesse versículo 20 tem 4 lições. A primeira delas é essa aqui. Diga comigo, Deus é o autor das promessas. Então essa é a primeira verdade. Note bem. Vamos ler de novo. Porque quantas são as promessas? Olha, diz de Deus. Então, ele é o autor. Isso revela o caráter dele. As promessas de Deus são soberanas, verdadeiras, imutáveis, poderosas, infalíveis e eternas. As promessas de Deus nunca falham. Vamos fazer um exercício? Abra aí Josué 21 e 25. Quem vai ler para mim? Josué 21 e 25. Vamos começar a fazer um exercício, ver se isso é verdade mesmo. Se Deus é autor das promessas ou não. Josué 21 e 25. Quem achou pode ler. Fica preparado que nós vamos ler vários. Pode ler. Josué 21, 45, desculpa. 45, foi eu que citei errado. 45. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou, a minha versão diz. Nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu. Caminhe 2 páginas aí, vai para o capítulo 23 aí de Josué e vê o 14 agora, Roseli. Você mesmo. Por que Josué está falando isso? Porque quando ele saiu do Egito, ele saiu agarrado numa promessa. Foi ele só e Caleb que viu as promessas sendo realizadas. Que viu a terra boa, que viu maná, leite e mel, que viu... Olha, ele confiou e ele falou assim, eu estou indo embora. Eu estou morrendo. É isso que ele fala no versículo 14. Eis que hoje eu sigo o caminho de todos os homens da terra, que todos vão morrer. Mas ele diz assim, e vós bem sabeis
de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra, a tua versão diz, na minha diz, nenhuma só promessa, a tua também diz promessa? Hã? Então, palavra, promessa, nenhuma palavra, nenhuma promessa que Deus falou, falhou. Deus é autor de promessa. Né? Vamos agora para 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 56. Achou aí, Ronaldo? Leia você então. 8:56 de primeiro livro dos Reis. 8:56. Oito e 56, o senhor leu? 56, é 56. Aí já é Salomão orando. Nenhuma palavra que o Senhor falou caiu por terra. Tudo que Deus fala é fiel para cumprir. Né? Lucas capítulo 1, versículo 37. Eu preciso que vocês parem um pouquinho aí agora. Lucas 1, 57. Por quê? Parar um pouquinho. Porque nós temos aqui já a chegada de Jesus. Lucas 1, 37, desculpe, 37. 37. Diz assim, 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então Deus cumpre. Nada é impossível por quê? Porque a chegada de Jesus foi um milagre de uma virgem. E Isabel, que cria também nessa promessa, teria João. Deus prometeu a chegada de Jesus. Deus prometeu uma terra prometida. Deus prometeu que eles teriam todas as bênçãos da terra, e tudo que Deus prometeu cumpriu. As promessas de Deus, os planos de Deus. Os planos de Deus nós temos que descobrir para nós dentro das promessas de Deus. Deus não realiza a sua vontade segundo a nossa cabeça. Eu pensei nisso, vai dar certo. Ou até mesmo segundo a nossa oração, eu quero isso, vai dar certo. Não. Nós temos que querer o querer de Deus para a nossa vida. A vontade dele para a nossa vida é perfeita, boa e agradável. É santa. Né? Então, meus queridos irmãos, nós lemos agora Atos capítulo 13, versículo 34. Atos capítulo 13, Atos dos Apóstolos, 13 e 34. Nós vamos perceber que está escrito aí, né, que Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção. Dessa maneira eu disse, e cumprirei a vosso favor as santas e as fiéis promessas feitas por Davi. Jesus veio, as promessas, primeiro lá então, desde o Éden, Deus vem prometendo, vai nascer, aí veio Abraão, pai da fé, creu nas promessas, aí veio Davi, quer dizer, a terra prometida, aí chegou Jesus, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, tudo era promessa de Deus, era plano de Deus.
Então, o que nós temos aqui em Coríntios 1:20? Né? Deus é o autor das promessas. As promessas de Deus revelam o caráter dele. Deus é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Está aí Números 23, né? Números 23:9, é isso mesmo. É no momento em que Israel está para entrar na terra prometida e eles ficaram em dúvida. Deus disse assim: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está no contexto de Balaão também, parece, né? 23:19, né? E diz assim: tendo ele falado, não cumpriria? É assim que está na tua versão? 23:19, ele diz assim: tendo ele falado, como é que está na tua versão, Roseli? Não confirmaria? Quer dizer, se ele falou, ele não confirma? Deus não titubeia nas promessas dele, né? Então, 1 Samuel agora 15:29, né? É um louvor isso aí, de 1 Samuel 15:29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Quer dizer, Deus não muda. As promessas dele é fiel, né? Agora eu quero parar um pouquinho. Tito 1:2. Esse aqui é um versículo que nós precisamos parar um pouquinho nele. Por quê? Porque nós encontramos aqui em Tito 1:2, diz que fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos. Quer dizer, ele está dizendo assim, ó, se Deus prometeu, o que é a fé? Ó, quando nós cantamos aí, firme na promessa. Quando você perguntar alguém para alguém, você está firme? Não fala assim, ô irmão, estou firme, ó aqui, ó. O firme não é assim não. Se perguntar, você está firme? Irmão, eu continuo crendo nas promessas. Então, o que sustenta a tua vida, irmão? É as promessas. É isso aí. As promessas. Eu tenho certeza, se nós formos fiel até a morte, o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Eu tenho certeza. Não significa dizer que você não vai, de vez em quando, puxa vida, né, dar umas abaladas. Por quê? Por causa do ser humano. Né? Quem é que não se abala nesses tempos que nós estamos vivendo? Quem é que não se abala? Entendeu? Eu estou vendo na nossa igreja nossos pastores pular miudinho. Eu nunca vi isso na minha vida. Por quê? Porque tem umas coisas que nós entramos aí que foi umas encrencas. Olha, estou falando, mas tá bom, foi mesmo. Né? E nós temos que ficar firme, irmãos. Ficar firme. Né? Ficar firme. Então, ele diz aí, ó, versículo 2 de Tito 1, na esperança da vida eterna que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Ele prometeu. Antes dos tempos eternos, irmão. Para pensar nessa expressão. O que é antes dos tempos eternos, na sua opinião, Reginaldo? Não, ele não é nem o existisse, ó, antes dos tempos eternos, antes da eternidade. Deus fez, as promessas dele está antes dele criar a eternidade. Como é isso? Antes dos tempos eternos. Teve um tempo, se é que a gente pode chamar de tempo, em que não havia tempo, porque os tempos foram criados por Deus. E como era esse tempo? Porque se tudo foi criado por Deus, foi criado por sua palavra. E por isso estão sustentadas. Até a eternidade foi criado por Deus. Então você, irmão, para pensar, no que realmente você está firme?
Não é no teu arroz e feijão. Pensa bem, eu fico pensando só nisso aqui, ó. Por exemplo. Gente, quem eu era? Eu vou começar assim, já que eu tenho 53 anos. Quem eu era 54 anos atrás? Um dia o pastor Glaucio perguntou isso para a Evelyn. Menina, a outra vez que eu estava aqui, você não existia, hein? Você nem estava aqui. Quando o pastor Glaucio foi pregar, ele pregou sempre nas congregações onde eu vou, o pastor Glaucio vem. Eu gosto muito do pastor Glaucio. Isso aqui eu não vou negar para ninguém. É um pastor que eu considero, talvez, enfim, né? E ele foi, desde o tempo que eu fui no Quebec, Zona 2, Requião, aqui ele já veio, né? Aí a Evelyn não existia. Aí ele perguntou para ele, onde você estava? A Evelyn falou assim, eu estava guardado no guarda-roupa de Deus. Não sei quem falou isso para a Evelyn. Né? Aí o pastor Glaucio, agora quando ele veio dessa vez, ele falou assim, menina, aonde eu vou, nas casas onde eu vou, eu falo que você estava guardado no guarda-roupa de Deus. Foi a melhor resposta que eu já tive até agora. Eu não sei nem o que o Glaucio entendeu, que nem eu não entendi. Eu fico assim pensando, né? Mas aonde nós estávamos? Foi Deus que perguntou isso para Jó, antes que o mundo existisse. E onde estava o mundo? Estava tudo nas palavras de Deus. Você é um plano de Deus. A gente pensa que a gente é um... Agora, desculpa, vou ter que falar isso. O Edir Macedo anda pregando aí sobre aborto, gente. Isso é o maior erro que existe. As pessoas são realizações da promessa de Deus. Deus quer que as pessoas existam, quer salvar todos. E é isso que está escrito aqui, inclusive em Tito, que Deus quer que todos sejam salvos, né? Que todos venham ao arrependimento. Não sei agora, mas né, está aqui, né? Enfim, mas Deus, a natureza de Deus, então, a primeira verdade que nós temos aqui, Ele é o autor, Deus é o autor da vida, é o autor das promessas, é o autor da... Tudo que se realiza está dentro da vontade de Deus. Agora, obviamente, que o ser humano, por causa do pecado, então ele foge dos planos de Deus, isso não agrada a Deus. Qual é a segunda lição que nós temos aqui nesse versículo 20? Voltamos para 2 Coríntios 1 e 20? Vamos a uma segunda lição. A primeira lição, então, é que Deus é o autor das promessas. Segundo, nós vamos ver aqui a lição da natureza das promessas. Olha lá. Porque quantas são as promessas de Deus... Vamos parar um pouquinho. Existem naturezas de promessas. Existe promessas material, existe promessas espiritual, existe promessas particular que é só para você, não é para mim. Existe promessas coletivas. Nós temos que analisar a natureza das promessas. Vamos então começar a analisar, porque isso aqui é estudo. Vamos agora para Gênesis capítulo 12. Vocês vão ver uma promessa aqui especificamente para uma pessoa. Abraão. Gênesis 12, 1 e 2 e 3 também. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra, olha, ele começa a prometer, que te mostrarei. Continua. De ti farei uma grande nação, promessa. Te abençoarei, promessa. Engrandecerei o teu nome, promessa. Agora a parte dele. Se tu uma bênção. Porque se você for uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele termina prometendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos fazer algumas observações aqui, irmãos? Essa é uma promessa individual.
mas uma promessa individual que visa bênção coletiva. Eu vou te tirar, vou te abençoar, e em ti serão benditas todas. Ó, bênção individual para Abraão, bênção coletiva. Abençoarei os que te abençoarem. Como é que você é abençoado em Abraão? Tendo a mesma fé de Abraão. Você tem a mesma bênção de Abraão nessa promessa aqui, ó. Se eu fosse você, eu grifava isso aqui. Porque isso aqui é muito importante estudar, irmãos. É muito importante. Então, essa é uma promessa individual que visa uma bênção coletiva. Você é abençoado na promessa de Abraão. Note bem. Ele diz: abençoarei todas as famílias da terra. Sabe o que você tem que chegar na tua casa e dizer assim: na minha casa tem as promessas de Abraão, as bênçãos de Abraão, porque ele disse. Então isso aqui é para você: abençoarei todas as famílias de onde? Da terra. Você está na terra ou está onde? Eu estou aqui. Então, é para mim isso aqui ou não? É para nós. Essa promessa aqui, irmão, três bênçãos. Primeiro, Deus promete uma terra. Segundo, Deus promete uma nação. Terceiro, Deus promete um nome. 3 bênçãos. Ele abençoa a terra de Abraão. Ele abençoa a nação de Abraão e ele abençoa o nome de Abraão. 3 coisas tem aí, ó. Ó, sai da tua terra, da tua casa, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Então, 3 coisas aí. 3 bênçãos. Da terra, da nação e do nome. E Deus só faz uma exigência para ele: ser tu uma bênção. O que eu mais quero na minha fé, irmãos, é ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção. Você quer ser uma bênção? E como é que você pode ser uma bênção? Você pode ser uma bênção procurando ser, então, alguém que cumpra aquilo que Deus quer na sua vida. Irmão, quando você, por um exemplo, não ia tocar isso. Não vou tocar em dízimo, não. Mas vamos pensar em outra coisa. Quando você dá um copo d'água para alguém, isso é uma bênção ou não? É uma bênção. Eu acredito que até o sorriso é uma bênção, irmão. Porque tem gente que não abençoa a gente com um sorriso, mas de jeito nenhum, né? E não é uma bênção um sorriso? Não é uma bênção olhar para uma pessoa assim, a pessoa se alegrar com você, não é um sorriso hipócrita, não é um sorriso... Eu acredito que até o sorriso é uma bênção, né? Então, ser tu uma bênção. Como é que eu posso ser uma bênção? Abençoando as pessoas com alegria, abençoando as pessoas. Então, Abraão, ele abençoou o mundo com a sua fé. E Deus deu um nome para Abraão que é grandíssimo. O que nós temos aqui? A natureza das promessas. Em primeiro lugar, então, elas são variadas. É individual e são coletivas. Vamos analisar uma segunda natureza das promessas. Tem individual, coletiva. Agora, tem 2 palavrinhas que eu quero que vocês parem para pensar. Existe promessa de natureza condicional e de natureza incondicional. Então, primeiro, ó, individual e coletiva. Segundo, promessas que são condicional e incondicional. Então, ó, já é outra natureza de promessa. Vamos analisar as promessas incondicionais. As promessas incondicionais não dependem de nós. Não. Deus disse assim, ó: enquanto houver terra, vai existir semente na terra.
que você fez para existir uma semente na terra? Nada. E nunca deixou de ter arroz, feijão na tua mesa. Não depende de você, não. É Deus. E Deus é fiel. Essas são as promessas incondicional. Vamos olhar uma que ele fez para Salomão. Lá, 2 Crônicas, todo mundo gosta de ler 2 Crônicas, capítulo 7, especialmente o 14, mas vamos conversar versículo 12. Né? Se o meu povo, ó o condicional aí, se. Mas existe também, dentro dessa promessa, o que é incondicional. Então, essa promessa está primeiro no condicional. Se o meu povo, ela está exclusiva, é para um povo. O povo que se chama pelo meu nome. Como é que você entende isso, o povo que se chama pelo meu nome? Se eu vou lá na casa do Jonas e falo assim, seu João, o senhor sai para fora, Jonas? Não, porque eu não estou chamando pelo teu nome. Se eu vou lá e falo assim, seu Antônio, você sai para fora? Não. Mas se eu falar, seu Jonas, se chamou pelo meu nome. Opa! Ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, qual é o nome de Deus? Hã? Quando você chama por Deus, ele está dizendo assim, se você chama pelo meu nome, no momento que você se chama pelo meu nome, você se humilhar, reconhecer, essa é uma condição, irmãos. Essa promessa é condicional. Depende do quê? Da sua condição de humildade. Se o Brasil, o povo do Brasil não vai orar, mas se os crentes que chama pelo Senhor se humilhar e orar, eu ainda acredito, irmãos, que se existe bênção no Brasil, é porque tem um povo que está se humilhando. Tem um povo humilde, de se humilhar. Olha, tudo isso aqui é condicional, né? E ele requer humilhação, oração, busca e se converter. Agora, para nessa expressãozinha. Então, sai agora, irmãos, para outra classe. Existe condicional e incondicional. Agora é Deus que entra com a palavra. Então, significa que as condições que você fez serão agora atendidas. Eu ouvirei do céu. Vamos começar do versículo 12, então? De noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse, ouvi tua oração, e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem essas características, essa promessa aqui. Ela é condicional. Ela é condicional. Né? Estamos analisando agora as naturezas da promessa. Começamos a analisar o autor das promessas, Deus. Agora, a natureza. Você tem que analisar se aquela promessa é material, é espiritual. Nesse caso aqui, é para uma nação, para a bênção de uma nação. Ele disse que perdoaria. Você já pensou o que seria o Brasil? Nós, irmãos, não sei porquê,
nossa revista de escola dominical parou de fazer aqueles pedidos de fazer jejum pelo Brasil. Lembra que tinha um tempo que tinha campanha? Eu já tive vontade de pegar o telefone, ligar, se eu pudesse falar com o pastor Zé Wellington. A única coisa que eu ia pedir, pastor, pede de novo para a igreja voltar a orar pelo Brasil, a ter um dia de jejum. Nós paramos de ter isso, dia de jejum pelo Brasil. Parece que a última vez que nós fizemos foi 2009. Pois nós paramos. O senhor lembra disso, meu João? Você lembra, Ronaldo? Não sei se vocês lembram. Mas vinha na escola dominical. Dia de jejum nacional. Dia de oração nacional. Promessas essas, irmãos, quando a gente leva para Deus, Deus se compromete com a palavra dele. Oi. De Guaíra, de Goiorê ele era. Conheço o César Moisés, se formou pedagogia e ele falou, um dia eu vou estar na CPAD. E hoje ele está lá na CPAD. César Moisés. Fala para o César Moisés que o pastor Nilson Rodrigues da Silva, ele vai lembrar de mim, porque uma das primeiras igrejas que ele veio ministrar foi quando eu estava lá no Quebec. Fala para ele, o pastor Nilson está pedindo que o senhor lembre essa casa publicadora que vocês pediam oração pelo Brasil. Volta a fazer isso de novo. Eu sei que ele era aqui de Goiorê, né? Quando ele falava tudo errado, que nem sabia falar direito, eu ousei convidar ele. Depois ele se formou, agora hoje ele está lá na CPAD e dá palestra no Brasil inteiro, né? Teve um bom caminho. César Moisés. Inclusive escreveu uma lição esses dias para os jovens, muito boa até. Ele foi o autor de uma lição. Ele era aqui da nossa terrinha, pé vermelho aqui, né? Não sei porque deixaram de fazer isso. Deviam voltar a fazer isso, né? Bom, existe promessa dirigida diretamente para você, né? Alguns crentes acreditam que promessa dirigida para os crentes são aproximadamente 6.000 na Bíblia, né? Destinada para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai falar disso de uma maneira muito categórica. Agora eu quero que vocês apurem a mente, porque eu vou ler um texto difícil. Gálatas 4, versículo 23. Eu vou começar já a interpretar. Abraão teve 2 filhos. Um se chamava filho da promessa, porque Deus havia prometido, vou te dar um filho. Mas o que aconteceu com Sara? Colocou uma escrava. Aquele outro filho não era da promessa. Olha como Paulo analisa isso em Gálatas capítulo 4, versículo 23. Vou te dar um tempinho só para você já começar a ler. Leu? Não é curioso? Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma procede do Monte Sinai e gera filho para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é a nossa mãe. Olha isso. Vamos ler até o versículo 28, senão você não entende nada. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Olha agora, eu vou dar um tempinho para você ler o versículo 28. Vou dar um tempinho.
Lê o versículo 28, que é esse o versículo que eu quero que você pare para pensar aí nesse estudo. Diz assim na minha versão: vocês, irmãos, são filhos do quê? Da promessa. Isso aqui está dizendo direto, ó, vocês. Então, ó, eu sou filho de Abraão. Por quê? Porque está escrito que o filho de Abraão não são os carnais. Porque na ação carnal veio Ismael. Na ação espiritual veio Isaque. A ênfase aqui, irmãos, de Paulo, é que os descendentes de Isaque, que são os filhos da aliança, os filhos da promessa, são aqueles que nasceram do Espírito. Então não são todos. Não é o mundo todo. É quem nasceu do Espírito. Como é que é esse nascer do Espírito? Vamos lá, fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Jesus nasceu de um relacionamento sexual? Sim ou não? Quem gerou Jesus? Para um pouquinho. Lembra o que está escrito em João 1,14? E o verbo se fez. Então quem fez? Ele mesmo. Se fez. Quem gerou você no novo nascimento? Foi você mesmo? Ah, eu vou ser crente, vou nascer de novo. Não, você nem esperava isso. Quem gerou você foi o Espírito Santo. Se eu fosse pela carne, uma hora dessa, onde eu estava? Sei lá. Acho que não, num bar, porque talvez, sei lá também. Nem tenho noção. Mas devia estar aí, jogado por qualquer lugar. No pecado. Mas por que nós estamos aqui? Por que nós estamos com a Bíblia aberta nesse momento? Porque nós nos alimentamos da coisa do Espírito. É o nosso homem interior. Por que a gente dobra o joelho e ora? Porque a gente acredita num Deus que tem promessas. Nós não somos filhos da escrava. Os filhos da escrava é quem está na escravidão. Nós somos libertos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Volte um pouquinho, capítulo 3, aí de Gálatas. Eu queria dar o estudo de Gálatas aqui, mas eu pensei, é muito exercício para nós. Eu já dei, acho que eu cansei um pouco, falando de Hebreus, né? Mas é muito exercício para nós. Mas agora aqui, ó, capítulo 3, versículo 22 primeiro. O que está escrito aí? Mas a Escritura encerrou tudo o quê? Debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Quer dizer, está todo mundo debaixo do pecado. Mas o que aconteceu? Um dia você ouviu uma palavra. Você lembra quando você entrou na igreja pela primeira vez? Ou alguém falou o evangelho? Você não agarrou? Ali você nasceu de novo. Vamos imaginar a terra. A terra tem lei para ela. Jogou uma semente, tem que nascer. A terra é assim. E ela dá aquilo que lhe é oferecido. Se ofereceu semente de laranja, vai nascer laranja. De abacate, vai nascer abacate. Porque existe uma lei. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Bom, aí nós temos outra lei. Porque Deus disse assim para a terra: sede fecundos. E abençoou. E abençoou os animais. E aí os animais vão reproduzindo. Mas cada um de acordo com a sua espécie.
É impossível o gato gerar do cachorro. Isso aí é mentira, aberração. Impossível. Por quê? Porque as espécies de semente seguem a sua ordem. E Deus que disse isso. Logo então, de Adão, vieram todos. Porque a semente foi Deus que colocou em Adão. E Eva, nós sabemos do encontro ali dos gametas, XX, XY é mulher, XX é homem dentro da ciência. Não vamos discutir isso agora, porque também não estamos tendo nenhum tratado de ciência aqui. Mas a espécie é assim, vai se reproduzindo. Ora, se gatos têm que produzir gatinhos, cachorro produzir cachorrinho, qual foi a semente que entrou no coração do homem? O pecado. E logo todos pecaram, porque todos vieram de um pecador. Mas aí vem Jesus. Ele não é da escrava. Então tem duas gerações de Abraão, olha, representado por Ismael, representado por Isaque. Isaque é a figura de Jesus. Ele veio das promessas do alto. Ismael é a figura do terreno, do escravo. As duas naturezas. Ele vai discorrer isso aqui. Vamos olhar o versículo 28 agora. Ele diz assim, ó, não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Olha isso. Quando nós somos um aqui fisicamente em Adão. Todos nós viemos de Adão. Mas do que eu não estou vendo, que é o seu homem espiritual, no sentido de dizer, viu, Roseli, não estou falando homem no sentido, o seu interior, Quando a gente fala homem é uma questão genérica, abrangente, Esse interior que está em você, irmã Roseli, é meu irmão. Nós somos uma família, somos um em Cristo. Então, as promessas que estão em Cristo são para todos nós. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o quê? Quantas bênçãos? Meia dúzia? 50? 100? Todas as promessas. Isso aqui, irmãos, é promessa dirigida. Então, existe promessas de naturezas variadas, no sentido de dizer condicional e incondicional. Individual e coletiva. E dirigidas. É complicado esse estudo? Talvez mais para frente nós vamos entender melhor isso aqui. Essas promessas dirigidas é que Paulo está dizendo aí. Tudo tem em Cristo o sim. Evidentemente, irmãos, alguém olhar para mim assim, nu e cru assim, pensar assim, poxa, será que esse pastor vive aí só por causa do salário dele? Eu seria o pior idiota do mundo se eu vivesse numa igreja por causa do salário. Eu acredito que se existe uma coisa que pode chamar um pastor de idiota, é ele pensar que ser pastor é um cabide de emprego. Se ele não tiver firmado no que Deus fez em Cristo, na vida dele, no chamado dele, e nós temos que ser fiel até a morte. Em Cristo. Em Cristo. Então, Efésios 1, versículo 3. Mas vamos pular agora para o 13. Lê aí no seu aplicativo, Reginaldo, versículo 13. Vamos ver o que você tem. 1,13 agora.
Já pensou? Você está nele. Você não é. Ó, nós não somos uma semente do pecado. Eu não sei por que os crentes hoje não gostam mais de estudar a Bíblia. Sinceramente, eu não sei mais não. Eu estou meio confuso com isso aí. Parece que os crentes estão ficando assim meio... Eu não consigo viver sem estudar a Bíblia, gente. Quando eu paro numa palavra como essa de Efésios 1 e 13, para pensar nisso. Ó. Em quem também, ele está falando de Cristo, vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado. E que selo é esse? A garantia. Se eu creio, se eu tenho essa semente, se ela está viva em mim, tem a mesma natureza de Jesus, todas as promessas vão se cumprir. Mesmo que eu não veja, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não tenha resultado, vamos imaginar que durante a minha vida toda de ministério, isso não aconteceu ainda comigo, graças a Deus, né? Mas vamos imaginar que eu não ganhe nenhuma alma. Se o Senhor me chamou, eu vou ficar firme até o fim. Porque Noé também não viu o resultado. Mas ele morreu na promessa. Olha para Noé. Parece uma loucura a vida de Noé. Bom, promessas dirigidas. Terceiro ponto. Então eu falei Deus como autor. Primeira relação desse texto. Segunda, a natureza das promessas. Agora vamos olhar a segurança das promessas. É a terceira lição do versículo 20 aí de 1 Coríntios 1. Né? A segurança. Então, a terceira lição, vamos ler de novo. As promessas de Deus têm nele o sim. Sim é segurança. Sim. Né? Se tem alguém que tinha segurança, irmãos, nesse sim, era Paulo. Gente, olha para a vida de Paulo. Cadeia, surra. Tudo era contrário. Mas olha para Romanos capítulo 8, gente. Versículo 31. Ele fala, nada vai me separar. Olha que segurança ele tinha. Nada vai me separar, né, do amor de Deus. Quando você chega no versículo 31, ele diz assim, que diremos a essas coisas? Se Deus é por nós, para pensar. Se Ele deu o seu Filho, nele tem o sim, como também com Ele não nos dará todas as coisas? Ele diz, aquele que nem mesmo seu Filho poupou. Isso é segurança ou não é? Se Ele já deu para morrer por você, Jesus, como Ele também com Ele não nos dará todas as coisas? Eu pego essa promessa. Eu vou contar um segredo aqui. Não queria que filmasse não, mas vai filmar. Eu falei com Deus. Uma coisa só, quando eu fui chamado. Senhor, eu vou, mas eu quero ver minhas filhas formadas na melhor faculdade. A única coisa que eu pedi para Deus. Daqui a 1 ano, eu vou formar minha primeira filha em medicina. E eu fico pensando, por que eu não pedi mais coisas no começo? Porque Deus, olha, gente, Deus é maravilhoso. Eu me arrepiei aqui toda agora, vocês têm noção.
Eu não esperava nunca na vida que aquela oração que eu fiz vai se concretizar. Entendeu? Mas teve um momento que eu quis vacilar na fé. Falei, meu Deus, fica apertada as coisas. Financeiramente. Mas está aí. Uma filha, essa minha filha, ao se formar em medicina, nós já fizemos a conta, ela custará R$730 mil. Já pensou nisso, Nadai? Quem diria, né? Isso é para qualquer um de nós, irmãos. Como também com Ele não nos dará todas as coisas? Você tem que estar seguro. Vá e faça o que Deus te mandou fazer. Eu não sei quais. Não sei, isso aqui é individual. Existe individual, coletiva, condicional, direcional, tudo você tem que estudar. Esse é um assunto que eu estou falando muito do meu coração. Entendeu? Hebreus capítulo 8, versículo 6. Quando o escritor aos Hebreus aí escreve sobre a nova aliança, né? Ele fez questão aí de enfatizar que Jesus é mediador dessa nova aliança. Ele diz assim, 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base de superiores promessas. Eu não acredito que quem se envolve com Jesus vive de miséria. Eu não estou falando de ser rico, não. No sentido material. Eu acredito nessas superiores promessas aqui. Porque, irmãos, na pior das hipóteses, você só vai ter um céu. Imagine que riqueza que você já não tem em Cristo, né? Na pior das hipóteses, você já está garantido, você tem o Espírito Santo. Nem devia dizer pior das hipóteses, porque isso aqui, né? Porque a Célia diz assim sempre para mim: o pior de Deus ainda é o melhor para nós. Eu gosto muito da minha esposa, essa é uma frase muito da Célia. É muito da Célia. Ela fala sempre isso para nós quando a gente entra em aperto. Quando a gente entra em aperto, minha mulher me fortalece na fé, meus irmãos. Ela diz assim: o pior de Deus ainda é o melhor para nós. Tem hora que a minha cabeça até funde quando ela fala isso. Porque a gente entra nos estreitos, sabe? E fica apertado. Fica apertado, irmãos. Fica. O tempo que fica, o negócio fica tão apertado e ela fala assim: o pior de Deus ainda é o melhor para nós. Então, são superiores promessas. Então, meus queridos irmãos, vamos terminar. Vamos analisar agora a última frase, além da segurança das promessas. Vamos agora à quarta lição e eu termino. Termino em 2 minutinhos que nos restam. Então, lendo de novo, lá, Coríntios 1:20, diz assim: porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Vamos parar agora, terminar isso aqui, para a glória de Deus. Aqui está o resultado das promessas, irmão. As promessas é para Deus ser glorificado. Esse é o resultado. Então, ele é o autor das promessas. Temos que analisar a natureza das promessas, ter segurança nas promessas e ver a finalidade das promessas. É a glória de Deus. Podemos entender isso rapidamente em 3, digamos, maneiras. Né? Se Deus fez promessa, a primeira coisa que você
tem que analisar. É para a glória dele. É para a glória dele. Segundo, você vai glorificar a ele. Então, sem você glorificar, já é para a glória dele. Mas se você glorificar, a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aí você firma melhor. Então, já é para a glória dele, primeiro. Segundo, se você glorificar, aí fica mais forte. Um momento como esse, que eu falei da minha família, eu estou glorificando a Deus, porque Deus tem ajudado até aqui, meus irmãos. Vocês precisavam ver quem eu era. Eu nem vou dizer que é um pé rapado, que eu nem sei se tinha alguma coisa de rapado no meu pé e saía algum centavo. Nada, meu pai era um padeiro, tudo, meu Deus do céu, eu nasci em chão batido de terra, lembro disso. Mas sempre eu me agarrei às promessas do Senhor. Me agarrei às promessas do Senhor. Então, terceiro, nós glorificamos a Deus, irmão, no prazer. Então, Deus vai ser glorificado de qualquer maneira. Se você glorificar, você já entra em comunhão com Ele. Mas se você glorificar e descansar, aí é melhor ainda. Glorifica e descansa. O que você glorifica? Você vê a promessa? Deus, eu te glorifico porque o Senhor prometeu isso. Aí você glorificou. Aí vai dormir, meu filho. Vai dormir. Se aproprie. E lá na frente a gente se encontra. E Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. A glória de Deus é por nosso intermédio, meus irmãos. Vamos ficar de pé? Ainda em Coríntios. Fique de pé com a Bíblia agora. 2 Coríntios 4:15. Eu termino aqui. Olha isso, irmão. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Grife isso aí, irmão. Todas as coisas existem porque Deus te ama. Aquela cama, aquela casa, aquele carro, aquele tudo, Ele te ama, Ele te dá, Ele te abençoa. A sua esposa, os teus filhos, tudo é Deus que dá. Tudo que existe é porque Ele te ama. Tudo que você tem é porque Ele te ama. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o autor das promessas. E aí, quando perguntar, está firme? Que promessa você está firme? Firme nas promessas não é só, tem muitas. Procure elas. Eu vou entrar em detalhes nos próximos cultos de terça-feira. Muito obrigado por você ter vindo. Que Deus te abençoe e que essas palavras sejam guardadas no teu coração para que nós possamos ficar firme, sustentado na obediência de que aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Eu vou orar por vocês. Querido Deus, aqui estão meus irmãos. Nós estamos nesse número pequeno, mas a Tua palavra é grande para nossas vidas. Eu sei que o Senhor é fiel. E é fiel para cumprir todas as promessas ditas a nós. E por amor a nós, o Senhor nos deu a maior de todas as promessas, que foi o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E também com o seu Filho nos deu daí o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz entender essas superiores promessas que há em Cristo Jesus. E nós somos filhos na fé de Abraão e queremos prosseguir, Senhor, sustentado pelo Senhor. Não deixa nenhuma palavra que o Senhor tem para nós cair por terra. Eu quero viver, juntamente com meus irmãos, todas as promessas de bênção para nós. Por isso, toma o nosso coração. Queremos te glorificar, queremos te exaltar por tuas palavras, que tem o sim em Cristo Jesus. Assim confirma, Senhor, todas as tuas bênçãos sobre os teus filhos e filhas. Eu rogo isso, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. Amém? Para a semana que vem, eu quero que você faça um exercício. Descubra 6 promessas no Salmo 121 e vamos estudar. O Salmo 121 é o Salmo do caminhante. Quando você olhar para os montes, para as dificuldades, você vai perguntar: de onde virá o meu socorro? Aí vai lá olhar, tem umas promessas ali, inclusive a que eu mais gosto é essa aqui, ó. Vou dar uma dica: não deixará vacilar o teu pé. Deus vai te sustentar no teu caminho.